Graça e paz, amados irmãos. Eu estou meditando numa palavra, é a palavra do dia. Ela é muito boa, né? E aqui nesse aqui do dia 11, louvado e agradecido o nome do Senhor, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas. Ou seja, aqui é aquela mensagem onde fala, né, que o mar estava revolto, né? Porque o vento soprava contra eles. Mateus 14, 22, 24. O mar soprava contra eles, os discípulos, né? Por que o mar soprava contra os discípulos? Por que Jesus mandou eles entrar nesse barco? Porque Jesus queria afastar eles dali, né? Jesus tinha algo para fazer e não queria que aquele povo fizesse com que os discípulos dele se voltassem contra a situação. Então, Jesus colocou eles no barco, né? E só fez o vento, o mar ficar revolto e o vento soprar para que eles se afastassem rapidamente dali, para livrar ele, porque muitas vezes a nossa luta é tão grande e a gente fala, mas meu Deus, que luta é essa? Senhor, o que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo de errado? Não é você que está fazendo de errado. É o Senhor te dando um livramento muito maior, né? E aqui a gente continua falando sobre essa mensagem. Diz assim, perdão, estou um pouco gripada. O Evangelho de João registra a história da alimentação das 5.000 pessoas, que foi o milagre mais popular de Jesus, que o povo mais comentou, né? As pessoas gostaram tanto que depois tentaram a força fazer de Jesus o seu rei. O povo não estava interessado em Jesus. O povo estava interessado na obra, no que ele fazia, nos milagres, né? No que Jesus fazia, mas não interessado no mestre, né? E é tão do jeito que eles fizeram de tudo para que Jesus fosse, né, aceitasse o rei dele. Mas Jesus sabia que seus corações eram maus, porque Jesus conhece o nosso coração, né? Jesus sabe quem nós somos. Não adianta discutir com ninguém ou falar, é assim, porque ele, o mestre, Jesus, conhece os nossos corações, né? Ele sabia que elas não queriam de fato que ele fosse o seu Senhor e Mestre. Elas só queriam um almoço grátis. Queriam viver aí naquela situação, né? Sem precisar trabalhar, Jesus ali pregando para eles e eles comendo de graça, porque Jesus, né, multiplicava, né? Quando eles via que o povo estava com fome e com sede, ele fazia brotar, né? Ou chamava a existência. Ele sabia também que isso destruiria os seus discípulos, que já estavam começando a ter visões de grandeza. Então, por isso Jesus afastou os discípulos dali, né? Para que os discípulos não vissem o que aquele povo queria fazer, para não desviar os discípulos do propósito. E em mais de uma ocasião, eles discutiram sobre quem seria o maior no reino dos céus. Ou seja, os discípulos de Jesus falavam sobre isso, né? Mestre, quem será o maior no reino do céu? Se as pessoas tivessem tomado Jesus como rei, os discípulos seriam elevados a posições de destaque imediatamente. Então Jesus tirou seus meninos de cena o mais rápido possível, porque Jesus não queria, né, que eles debatessem entre si para saber quem iria ter a posição tal. Jesus, na sua eterna sabedoria, né, sabia o que ia acontecer.
ele os colocou em um barco e os enviou para o outro lado. E enquanto eles estavam atravessando, veio uma tempestade. Enquanto eles estavam ali atravessando no barco, né? Veio uma tempestade. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade protetora. Talvez muitas vezes a gente passa por situações e a gente fica muito triste, né? Porque nem sempre Deus vai dizer assim, sou eu quero assim, eu vou fazer assim. Nem sempre Ele vai fazer isso, né? Ele vai deixar acontecer e lá na frente é que Ele vai dizer, fui eu. Mas aqui nós vemos bem claro, né? O pregador falando, né? Que essa tempestade era uma tempestade protetora, protegendo eles da mão dos homens, né? E do que essa tempestade os estava protegendo? De si mesmo, aleluia. Às vezes Deus vai trazer dificuldades em nossas vidas para nos manter longe de algo pior. Por quê? Que a tempestade estava livrando eles mesmos? Porque eles iam começar com certeza a debater entre si para saber quem seria o que ficaria mais próximo, né, de Jesus, se Jesus ali fosse, se ele aceitasse ser rei daquele povo. Mas Deus, Ele não faz as coisas de qualquer forma. Deus, Ele é um Deus perfeito. Quando o Senhor faz, Ele faz bem feito, ainda que doa. Mas o Senhor, Ele é Deus poderoso. Agradeçam a Deus que Ele não responde a todas as suas orações como um sim, Senhor, se você realmente me ama, faça essa pessoa se casar comigo. Quantas vezes a gente faz isso, né? Uma vez eu tive um relacionamento muito conturbado aqui. Já tem mais de 15 anos. E ali era aquela luta e Deus mandando eu orar. E eu achava que Deus tinha aquela pessoa para mim, né? E ali as irmãs às vezes riam no monte, que a gente ia para o monte e orava. Aí um certo dia, uma serva do Senhor estava orando de joelho. E ela pôs a mão na minha cabeça e falou assim, ore por ele, mas ele não é teu. Ore, porque Deus vai soprar. Eu fiquei tão irritada. Depois que tudo passou, eu fui entender. E ainda ontem eu estava me lembrando e agradecendo a Deus, né? Falei, Senhor, como Tu és bom. Obrigado, porque o Senhor soprou. E Deus soprou de tal forma que eu nunca mais vi. Já vai fazer 16 anos, se não me engano. De 15 a 16 anos. E eu louvo a Deus. Ontem eu estava agradecendo ao Senhor, né? Porque o Senhor, Ele sabia que não era bom. Que não ia ser um relacionamento que ia estar, né, debaixo da autoridade dele, porque ele não tinha aquilo ali para mim, e nem eu para ele também, né? E aí diz assim, Senhor, se você realmente me ama, faça eu conseguir aquela promoção, ou seja, às vezes a gente também ora para isso, né? Quando Deus aprova, pedindo a Deus uma promoção, um cargo, né, melhor, e nem sabe o que nós vamos enfrentar, né? Se o Senhor tiver esse cargo para nós, Ele vai fazer no tempo dele, na hora dele. Não se preocupe, porque vai chegar. Mas da forma que Deus quer, não da forma que nós queremos. Senhor, se você realmente me ama, me faça ganhar na loteria. É desse jeito. Deus sabe o que é melhor. Ele lhe ama muito e, portanto, não vai deixar que certas coisas aconteçam. Deus sabe que aquela coisa que você tanto quer iria destruí-lo se você conseguisse. Você enfrenta hoje uma tempestade que não decorre de seus próprios atos. Talvez seja apenas uma tempestade protetora. Veja mais. Aleluia. É desse jeito, né? Então, muitas vezes o Senhor, Ele está querendo nos proteger, né? Nos proteger de nós mesmos, né? E o Senhor, e muitas vezes nós nos entristecemos, porque nós falamos, mas meu Deus, como assim? Como que eu
Tenho esse tanto tempo na tua presença, clamando ao Senhor, o Senhor não me responde. Calma, creia, peça ao Senhor para que Ele te dê graça, né? Para que você continue na presença dEle, porque aquilo que é teu pode ter certeza que o Senhor vai te dar. Pode ter certeza. Eu estava me lembrando aqui, há 10 anos atrás, o Senhor me mostrou uma da minha sobrinha grávida, né? E que o nome daquela criança seria Esther. Deus falava assim, eu vou te dar a tua Esther. Há 10 anos atrás. E aí, um certo dia, eu falei, meu Deus, que promessa tardia, né? Porque nós falamos isso. E para honra e glória do nome do Senhor, Esther está para chegar, né? Esther está aí, né? Para honra e glória do nome do Senhor, ela chegou, né? Chegou para glorificar e exaltar, para ser testemunho de que o nosso Deus, Ele faz, amém? Não se preocupe se a tua promessa está sendo tardia. Deus, Ele vai fazer se cumprir na tua vida. No tempo certo, no tempo oportuno. Eu sei que muitas vezes a gente está de cabisbaixo, choramos muito por algo, mas o Senhor está nos guardando. Porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é fiel, né? E Ele continua nos guardando e guardando os nossos. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado por causa das nossas orações e há outras pessoas que nós nem conhecemos e pessoas que até nós conhecemos, pessoas do nosso convívio e da nossa família. Então fique com essas palavras, não desista, permaneça, peça ao Senhor que te fortaleça, né? E que faça você entender o propósito de tudo que você tem passado, amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco. E o que daria aí você ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, amém?